então que vamos passar para uma coisa mais terrena, pronto, mais do nosso dia-a-dia e que acho que todos estamos muito mais familiarizados com isso. E vamos ouvir a Marta Machado de Almeida, que entretanto traz-nos um tema diferente daquele que ela e o Dr. Jacó escreveram no Descomplicar. A Marta é advogada, licenciada em Direito pela Universidade Nova de Lisboa. Frequentou a pós-graduação em Fiscalidade Avançada da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa também e concluiu o Qualified Lawyers Transfer Test após ter participado no International Lawyers Diploma Program no College of Law em Londres, tendo também colaborado com o Her Majesty Revenue and Customs. Concluiu o mestrado em Ciências Jurídicas e Empresariais na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa e iniciou a sua atividade profissional como consultora fiscal na área do IVA, na Deloitte, onde permaneceu até 2006. Mais tarde passou a exercer a sua atividade como advogada na Miranda, tendo depois passado pela PLMJ onde esteve até 2012, passando depois, onde integrou a área da prática de direito fiscal, coordenada por Rogério Fernandes Ferreira. Atualmente é sócia na RFF e Associados, Sociedade de Advogados. A Marta vai nos falar sobre a tributação indireta e com ela estamos num mundo mais terreno do que aquele quando estávamos com o João. Obrigada, Marta. Só aqui familiarizar-me aqui com o cursor. Antes de mais, muito boa tarde a todos. A tarde já vai longa e eu vou tentar não me alongar demais para não comprometer aqui os horários. Apesar disso, peço desculpa, mas não posso saltar aqui esta parte dos agradecimentos e cumprimentar naturalmente todos os presentes, quer presencialmente, quer virtualmente. Muito boa tarde novamente a todos. Obrigada também à Filipa, em particular, e à Maria Leitão Pereira por esta iniciativa que muito me honro em integrar já há alguns anos, salvo erro desde 2016. É de facto um privilégio integrar este projeto e este painel de oradores e, portanto, peço desculpa aqui por estes 30 segundos, mas esta parte dos agradecimentos era de facto imprescindível. Como a Filipa disse, eu vou falar um bocadinho sobre a tributação indireta. Obviamente, quando pensamos aqui em tributação indireta, pensamos no IVA e nos impostos especiais sobre o consumo, que acabam por ser até a parte menos sexy aqui da fiscalidade, porque estamos aqui habituados a pensar no IRS e no IRC, mas que, como se pensarmos com alguma calma, facilmente percebemos que é uma componente que tem uma importância enorme no nosso dia-a-dia e também nas receitas fiscais. Como a Filipa dizia, o nosso artigo aqui que fiz com o João acabou por versar sobre um tema diferente, até porque, salvo erro, quando começaram a circular aqui as iniciativas para a publicação do artigo, ainda só era conhecida a proposta, e este ano, na proposta, contrariamente à lei final, não havia qualquer alteração ao Código do IVA, e, portanto, achámos que não fazia muito sentido prosseguir com a tributação indireta, que, na realidade, foi o tema que sempre falei desde que participo nesta iniciativa, mas depois, com a publicação da lei final e com este delay temporal que tivemos aqui entre a preparação do artigo e esta apresentação, acabámos por ganhar aqui algum conteúdo e fizemos esta transição de tema. Dito isto, a minha apresentação, que vai ser breve, vai sinteticamente tocar em 4 pontos. Primeiro, as alterações ao Código do IVA constantes da Lei do Orçamento de Estado, para não fugirmos aqui do tema da nossa conferência. As alterações também constantes da Lei do Orçamento de Estado em matéria de Código dos Impostos Especiais sobre o Consumo. Depois, uma breve reflexão sobre uma muito discreta alteração em matéria de IVA, num tema que me é particularmente grato e que eu acho que é muito importante, que é o tema do IVA na reabilitação urbana. E depois, como não podia deixar de ser, atendendo às notícias que tivemos ontem, uma breve referência também à taxa de IVA zero nos bens essenciais e no cabaz de bens essenciais. Como eu dizia há pouco, a tributação indireta, embora discreta, é, sem dúvida alguma, ou integra, sem dúvida alguma, os impostos que mais peso representam naquele que é o bolo das receitas fiscais. Este pequeno bolo, digamos assim, no fundo a fatia cor de laranja representa as receitas fiscais de acordo com as previsões deste Orçamento de Estado e, como podem ver, facilmente estamos a falar de praticamente 50%. Portanto, como eu dizia há pouco, acaba por ser a componente que menos, se calhar, atenção nos desperta, mas é de facto uma componente que vai aos nossos bolos com muita facilidade, sem darmos por ela.
Relativamente às alterações constantes do Código do IVA, começava aqui com uma alteração que, no fundo, já tinha sido antecipada por uma lei de 2021, que a Teresa também teve a oportunidade de falar, que veio consagrar aqui as chamadas férias fiscais e, no fundo, acautelar as preocupações mais que legítimas dos contabilistas certificados no que diz respeito ao cumprimento de obrigações declarativas no período de agosto. De facto, nós advogados sempre tivemos férias fiscais e, de facto, aqui os contabilistas certificados estavam um pouco desprotegidos. E, no fundo, o que esta alteração vem preconizar é a integração no Código do IVA desta extensão de prazos em relação às obrigações declarativas que terminam em agosto. Estamos a falar da declaração periódica do período de junho para os sujeitos passivos enquadrados no regime mensal e da declaração periódica do segundo trimestre para os sujeitos passivos enquadrados no regime trimestral, que terminava no dia 20 de agosto e com esta lei no último dia do mês de agosto e passou a estar consagrado no Código do IVA que o término do prazo para a entrega da declaração passa a ser o dia 20 de setembro e para pagamento o dia 25 de setembro. Portanto, é de facto uma boa notícia, que, enfim, de alguma maneira já cautelada. Depois temos também uma alteração do regime de isenção de IVA. O Código do IVA integra, de facto, este regime especial de isenção que determinava que para os sujeitos passivos cujo volume de negócio não excedesse os 10.000 euros podiam optar por este regime de isenção, o que de facto simplificava a vida a estes contribuintes cujo volume de negócios ou cujo volume de atividade era menos relevante. Por um lado, uma vantagem competitiva de não liquidar IVA nas operações que acabam por levar a cabo e, por outro lado, por dispensá-los da entrega das declarações periódicas. Portanto, isto também me parece que é uma boa notícia. Este limiar de 10.000 euros é elevado para 15.000 euros, o que de facto vem aqui ampliar o âmbito de aplicação desta norma de isenção, sendo certo que para qualquer sujeito passivo que não pretenda enquadrar-se neste regime, mantém-se a opção de enquadramento no regime geral. Depois, deixo-vos aqui um breve enquadramento comunitário no que diz respeito às taxas de imposto. Isto porque este ano que passou, de 2022, foi publicada uma nova diretiva com referência às taxas de imposto, que no fundo vem alterar a diretiva de IVA nesta matéria das taxas, isto porque naturalmente o IVA, sendo um imposto de matriz comunitária, tudo o que o nosso Código do IVA dispõe tem que ter, obviamente, aderência às próprias diretivas. E, de facto, este ano houve alterações, o ano que passou, houve alterações muito importantes que permitiram, como vamos ver mais adiante, proceder a alterações agora neste ano de 2023, designadamente à questão do IVA zero, como vamos ver daqui a pouco. Esta diretiva que veio alterar as regras das taxas de imposto, e peço desculpa de voltar um bocadinho atrás, que alterações são estas? A diretiva que foi modificada integrava um anexo, que era o anexo 3, onde constava um elenco de bens e serviços aos quais poderia ser aplicada a taxa reduzida, peço desculpa. O que estas alterações vêm preconizar é um alargamento desta lista, portanto, são incluídas 8 novas categorias que os Estados-membros passam agora a poder, na correspondente transposição, aplicar também as taxas reduzidas. E, para além disto, tínhamos apenas a possibilidade de ter 2 taxas reduzidas, que no nosso Código do IVA isto correspondia à taxa reduzida e à taxa intermédia, e passamos também a ter uma possibilidade de ter uma taxa reduzida inferior a 5%, ou aquilo a que nós chamamos uma taxa de 0%, e chamamos-lhe uma taxa de 0% e não uma isenção, porque atendendo aqui ao mecanismo e à dinâmica que subjaz aqui ao funcionamento do IVA, as isenções trazem-nos algumas limitações à capacidade de adoção e daí a taxa zero, porque o que se pretende aqui é de facto ter um alívio fiscal das taxas aplicáveis a produtos sem prejudicar a capacidade de adoção dos sujeitos passivos envolvidos. E este enquadramento comunitário, cujo prazo de transposição ainda se encontra em curso, porque termina no dia 1 de janeiro de 2024, é de facto o enquadramento comunitário que permitiu algumas alterações, designadamente relativas ao IVA na eletricidade, que acabou por estar fora aqui do orçamento, e também, como veremos, mais à frente a questão do IVA zero no cabaz dos bens essenciais. Esta parte vou passar à frente porque estou aqui limitada, não é, Filipa? Confirma-se? Pronto. Como eu dizia, ao contrário da proposta, a Lei do Orçamento de Estado integrou também aqui algumas alterações em matéria de taxas reduzidas. Isto é um tema muito recorrente em leis do Orçamento de Estado.
E de alguma forma percebe-se porquê, porque estas taxas reduzidas, que obviamente são positivas, acabam por suscitar sempre muitas dificuldades práticas na sua aplicação, não é? Há aqui nuances sempre muito complicadas. Portanto, e muitas vezes, e apesar das alterações serem escassas em matéria de IVA, e bem, como dizia o Ricardo, porque de facto o Orçamento de Estado não é um instrumento que deve preconizar alterações fiscais, mas este tipo de alterações costuma constar. Aqui, e vou passar aqui um bocadinho à frente, temos algumas alterações que no fundo visam clarificar e alargar o âmbito de aplicação de algumas taxas. Deixo só referência que foi publicado um ofício circulado no sentido de clarificar também a forma de aplicação destas alterações. Portanto, temos aqui a inclusão de uma percentagem com referência à verba das conservas à base de peixes e moluscos, a inclusão de margarina e creme vegetal na verba da manteiga. Pronto, vou passar um bocadinho esta parte à frente, porque de facto acho que é talvez aqui o menos interessante. Para além das clarificações e dos alargamentos a verbas já existentes, por força deste novo enquadramento comunitário que vos falava há pouco, temos também a inclusão de 3 novas verbas, ou seja, 3 novas realidades que passam também elas a beneficiar desta taxa reduzida. O acesso à transmissão em direto de espetáculos e eventos de teatros, feiras, parques, diversões e afins. Na realidade, já existia a possibilidade de aplicar a taxa reduzida a este tipo de eventos, mas eventos presenciais. Portanto, o que esta verba preconiza, no fundo, é um alargamento desta taxa reduzida a estes eventos quando sucedem por via digital. Depois também a possibilidade de aplicação da taxa reduzida ao fornecimento e instalação de aquecedores, e também, espero dizer bem esta palavra, as pellets e briquedos produzidos a partir de biomassa. No fundo, isto é um combustível que é usado para aquecer a casa, feito à base de desperdícios de madeira, certamente já viram à venda, e também este produto passa a beneficiar da taxa reduzida. Passo agora para as alterações constantes da Lei do Orçamento de Estado em matéria de impostos especiais sobre o consumo, porque para além do IVA, em alguns produtos ainda pagamos estes impostos especiais, que também dificilmente damos por eles, mas também estamos a pagá-los. Basicamente, e também à semelhança do que tem sucedido nas leis anteriores, e muito resumidamente, o que este Orçamento de Estado consagra é um aumento generalizado das taxas aplicáveis em linha com a inflação que é esperada de 4%. Portanto, temos um aumento das taxas aplicáveis às bebidas espirituosas, cervejas, espumantes e as bebidas açucaradas não alcoólicas, que já de alguns anos esta parte passaram também a integrar o âmbito de aplicação do IABA. A mesma coisa para o imposto sobre os tabacos, em que se prevê um aumento generalizado nas taxas, também em linha com a inflação. Deixando então aqui para trás a questão do Orçamento de Estado e retomando aqui as novidades mais recentes, como eu dizia, vou fazer também aqui uma pequena referência a uma alteração muito subtil que consta do pacote Mais Habitação, porque ainda se trata de medidas que estão em discussão pública, portanto é de facto importante dedicarmos algum tempo da nossa reflexão a elas, e eu acho que esta também no meio de tantas medidas que geraram alguma polémica, acabou por passar um pouco despercebida. E tem que ver com a aplicação, ou melhor, com a revogação de uma verba que é proposta, que é 223, e que é uma verba cujo impacto na habitação eu creio que é relevante, porque estamos a falar da possibilidade de aplicar a taxa reduzida a empreitadas de reabilitação urbana, isto obviamente num setor que tipicamente não tem capacidade de dedução de IVA, ter uma taxa reduzida tem um impacto muito importante. O que se prevê, e eu vou tentar explicar aqui o enquadramento que antecedeu esta proposta de alteração para nos ajudar a todos a refletir sobre o tema, mas no fundo o que se prevê no pacote Mais Habitação é a revogação da verba tal como ela existe, e antes de chegar à verba tal como é proposta no pacote, eu vou apenas recordar um bocadinho a evolução da posição da administração tributária sobre este tema e a mais recente litigância sobre o tema para percebermos o que é que está aqui em causa. Efetivamente, esta verba tem conhecido ao longo dos anos extensa doutrina administrativa e temos aqui várias informações vinculativas com posições diferentes que foram evoluindo. De alguma forma, em algumas informações vinculativas, a administração tributária, para efeitos de aplicação desta verba,
que determina a aplicação de taxa reduzida às empreitadas de reabilitação urbana, passou a exigir alguns documentos específicos que não constavam na própria redação da verba, isto porque, como vou voltar aqui um pouco atrás, mas de facto o que a verba fala é empreitadas de reabilitação urbana, tal como definidas em diplomas específicos, já lá chegaremos, em imóveis localizados em áreas de reabilitação urbana. Portanto, isto assim aparentemente parece uma redação aparentemente simples, mas de facto a doutrina administrativa que acabou por suceder acabou por complexificar um bocadinho a aplicação da verba, designadamente no sentido de exigir, como eu dizia há pouco, documentos específicos que não constavam na redação da verba. Como foi o caso da exigência do licenciamento como requisito necessário à aplicação da taxa, ou a exigência da existência de uma operação de reabilitação urbana. E esta doutrina administrativa acabou por dar origem a alguma litigância fiscal, e no passado ano de 2022 foram conhecidas 2 decisões arbitrais que, em parte, não deram razão à administração tributária, precisamente porque vieram concordar com os contribuintes ao admitir que havia aqui exigências que não constavam do corpo da lei e, portanto, não eram legítimas. Mas o que eu queria retirar destas decisões arbitrais, mais do que essa discussão, é que, de facto, das 2 decisões arbitrais resultou muito claro a amplitude do conceito de reabilitação urbana e a clarificação do conceito. E, de facto, este conceito, como tentava chamar a atenção há pouco quando lia a verba, remete precisamente para empreitadas de reabilitação urbana, tal como definidas em diploma específico. E o diploma específico existe, temos um regime jurídico que regula a reabilitação urbana, e ao definir o conceito de reabilitação urbana, este diploma prevê a construção, reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição de edifícios. E, de facto, este conceito amplo de reabilitação urbana, que, como eu dizia, acabou por ser reforçado e clarificado nestes acórdãos, ou, se quiserem, reafirmado, porque, na realidade, ele já constava da lei, é um conceito muito diferente de um entendimento que considera que apenas a reabilitação de edifícios está coberta por esta taxa reduzida. Porque, obviamente, é diferente eu construir num terreno uma casa nova ou recuperar uma ruína. E dito isto, e agora que depois de tanta doutrina administrativa tínhamos 2 decisões arbitrais que nos clarificavam a amplitude do nosso conceito, o que é que o Mais Habitação vem prever? Vem prever a revogação da verba e a consagração de uma nova verba que se aplique unicamente à reabilitação de edifícios. O que significa, parece-me a mim, uma medida em contraciclo, como se dizia, como li no outro dia, creio que foi no Expresso, já não sei em que jornal foi, porque, de facto, num pacote de medidas que pretende privilegiar a oferta de habitação, restringir esta taxa apenas à reabilitação de edifícios, que é um conceito muito mais restritivo que a reabilitação urbana, parece não fazer muito sentido, e daí a minha referência e a minha inclusão deste tema nesta apresentação. Sendo certo que, como disse, isto ainda não está em vigor, está em discussão pública. E, por fim, para acabarmos com boas notícias, temos a questão do IVA zero nos bens essenciais, que foi anunciada ontem, como julgo que todos terão visto. Efetivamente, ontem foi assinado, e este também só para não estar aqui em tom de crítica, e este, de facto, acho que foi um aspecto muito importante, que, aliás, não teve paralelo com Espanha, que também introduziu a questão do IVA zero nos bens essenciais, é que o Governo definiu o cabaz de bens essenciais, propôs a aplicação da taxa zero a estes bens essenciais, mas, a par destas mudanças legislativas, assinou um acordo com a produção e distribuição alimentar, no fundo, por forma a garantir que esta medida tem efeitos reais nos preços que serão praticados e com os quais os consumidores serão confrontados. Portanto, eu acho que isto foi positivo. E como dizia, a medida, apesar de não ser inédita por já ter existido em Espanha, este aspecto, de facto, não ocorreu em Espanha. O objetivo da medida é, naturalmente, reduzir os encargos das famílias com a alimentação e estabilizar os preços. Esta consagração do IVA zero tem uma vigência limitada, portanto, prevê-se que seja entre abril e outubro de 2023, por 6 meses. Salvo erro, a medida vai ser discutida em Assembleia da República na próxima terça e, portanto, prevê-se que isto muito rapidamente possa estar em vigor, e é de facto uma medida que vai ter efeitos para toda a população em geral. E para acabar com boas notícias, deixo-vos a lista dos 44
produtos, bens essenciais que integram esta lista de cabazes essenciais, de bens essenciais, e que eu, apesar de tudo, acho que é uma lista bastante eclética, não exclui a carne, para quem gosta de carne, é o que eu acho bem, né? Porque, ao que sei, chegou a haver uma lista muito, enfim, numa tentativa muito pedagógica de educar aqui a alimentação, e eu acho bem que assim seja, que a lista seja tão eclética quanto possível, e pronto, e é tudo, e muito obrigada. Obrigada. Foste. E este painel da tarde foi ótimo na medida em que começa com um tema lá na estratosfera.